Agora. Vamos ao nosso primeiro faleiro desta terça-feira. Estamos recebendo nos estúdios CBN o analista de competitividade do Sebrae, Fábio Apolinário, é o nosso convidado. Fábio, boa tarde. Seja muito bem-vindo à CBN Cuiabá. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, professor, Júlia e toda a equipe da CBN e os que estão nos escutando, né? Para o Sebrae é sempre um prazer vir aqui conversar com vocês. Nós que agradecemos, são sempre conversas instrutivas que contribuem muito com a nossa audiência, mas eu quero que você explique primeiro, se me permite, o seu ofício, porque me chamou a atenção, analista de competitividade. O que faz um analista de competitividade? Eu também fiquei interessada. A gente fala que o nosso foco lá no Sebrae, o objetivo é transformar as pequenas empresas mais competitivas. Então, a gente trabalha para tornar os pequenos negócios competitivos. Então, um analista de competitividade foca em consultorias, em capacitações para ajudar os pequenos negócios a aumentar faturamento, melhorar lucro, ter acesso a crédito. A dar o pulo do gato. A melhorar o negócio dele, né? É o treinador de pugilista. Professor. Tornar mais agressivo, mais... E fica de olho no concorrente nesse processo? É sempre importante, né? A gente sempre fala que o objetivo principal é olhar para você mesmo. O seu negócio, você tem que estar sempre procurando melhorar o seu negócio para você mesmo, mas não, obviamente, tirar o olho do concorrente para ver o que ele está fazendo, né? Um bom competidor no ambiente empresarial, ele conhece o concorrente dele, ou como diria o Sun Tzu, né, na arte da guerra, quando você conhece o seu inimigo e se conhece, você não tem como perder a batalha. Porque se você se conhece e conhece ele, você não vai lutar sabendo que vai perder, por exemplo. E aí você faz essa consultoria, você visita, né, esses clientes mensalmente, semanalmente, fazendo, ensinando, melhorando, imagino que também provocando, né, certos comportamentos. É assim na prática? A gente coordena uma equipe de consultores, a gente também faz as consultorias, mas a gente coordena uma equipe de consultores que fazem todo esse trabalho. Então, nós também fazemos a consultoria, eu também sou consultor, mas é um trabalho de várias frentes. Assim, a gente, obviamente, não conseguiria atender todas as empresas que a gente precisa atender sozinho. Então, eu, no meu caso, eu faço a coordenação de uma equipe de consultores, no meu caso, especificamente na área de crédito e finanças. Então, assim, são consultores especialistas em gestão financeira e acesso a crédito para os pequenos negócios, que também é a minha especialidade. Quem está ouvindo agora pensa assim, eu preciso de um analista, eu preciso melhorar o meu rendimento, os meus resultados, aí busca o Sebrae também e consegue essa atuação, consegue que essas pessoas olhem para o negócio e melhorem os números e as dificuldades, é isso? Isso, assim, o nosso papel, assim, a gente sempre pede para o empresário nos procurar em qualquer momento que ele tiver, seja na abertura, seja já funcionando, seja estando bem ou não. É um trabalho muito parecido com o do médico, né? Você pode ir no médico por um check-up, ou você pode ir no médico que você já está doente. Então, assim, é sempre melhor você ir antes de ficar doente. Então, é muito importante nos procurar sempre que o empresário está querendo olhar para dentro do negócio, está querendo expandir, está querendo crescer, ou mesmo porque está com alguma dificuldade financeira. Então, a gente sempre fala, procure o Sebrae, porque o Sebrae é uma entidade que existe para ajudar o pequeno negócio. Esse pós-pandemia alterou muito a questão do comportamento de mercado? Alterou. Você teve mudanças no ponto de vista do empreendedorismo, né? Você teve um aumento. Com a pandemia, as pessoas criaram o hábito de usar mais a parte digital, delivery, aumentou muito. Então, o próprio ambiente empresarial se alterou. Então, assim, aquilo que você não tinha costume antes. Alguns negócios não tinham hábito nenhum de fazer delivery, de fazer entrega, de fazer venda online, hoje tem. Então, você mudou muito essa parte do próprio empreendedorismo em si. A gente teve um problema na pandemia que fez com que as pessoas também precisassem empreender por necessidade. Também aumentou bastante. E a pandemia em si trouxe muitos problemas para os negócios que às vezes estavam estruturados ou estavam passando por dificuldade. E ela agravou nessas situações também. Então, o pós-pandemia, a gente está trabalhando muito isso. E o comércio de bairro? Qual foi o impacto nele? Então, é um dos aspectos que alguns anos atrás se imaginava que o empreendimento de bairro seria fadado a acabar, por causa das grandes redes, dos grandes hipermercados, atacadistas, mas a gente percebeu, não só por causa da pandemia, mas por causa da pandemia também, um aumento, exatamente o contrário. As pessoas têm preferido, em muitos casos, principalmente no ramo de alimentação,
A gente tem centro, em Cuiabá, por exemplo, você tem bairros que são quase uma cidade. Uhum. Então, você acaba preferindo, em alguns momentos, o negócio do bairro. É Sim. comum isso. Então, houve um crescimento dos empreendimentos de bairro na contramão do que se imaginava antes. E hoje você tem, sim, muitas pessoas empreendendo na sua região. E as pessoas também procurando consumir, não que elas deixaram de consumir Sim. fora, mas consumindo na sua região também. Então, houve um crescimento dos negócios de bairro. Eu vi um artigo que falava da questão do comércio. O comércio tornou mais perto e mais longe. Eu compro onde eu consigo ir a pé, buscar, ou compro aonde o correio traz para mim. Eu não pego o Entendi. carro para ir Perfeito. comprar. Até porque tá difícil, né? A gente falou aqui do trânsito, tá complicado. A própria segurança, né? Às vezes mais perto de casa Segurança. você não precisa se deslocar tão O longe. valor do combustível, é muita coisa, né, Parece, professor, que tá parece que o envolvido. título até é assim, se eu não busco a pé, eu peço pelo correio. Uma Mas coisa isso assim. é importante ele destacar, até para a gente ter essa visão, né, professor, do mercado dos Sim. segmentos também que ganharam mais espaço com essa mudança, né, pós-pandemia, com essa adaptação, inclusive. Mas eu percebo também que as pessoas, um comportamento que eu vejo ali pelos meus vizinhos e amigos, que elas têm prazer em prestigiar o do bairro pequeno também, que é uma coisa que a pandemia nos ensinou. Então, eu quero prestigiar quem está perto, eu quero prestigiar quem está no meu caminho. Eu também consigo perceber no meu relacionamento esse olhar um pouco mais solidário também. E gerador de emprego pequeno. ali perto, né? Isso, a gente percebeu isso. A gente teve alguns segmentos que também cresceram na pandemia, que, por exemplo, o ramo de pet. Então, assim, as pessoas passaram a consumir. Já era um mercado que estava crescendo, mas cresceu muito. Saúde, beleza e bem-estar. Porque as pessoas estão cada Serviços vez... rápidos, né? Também eu Isso, percebo. e as pessoas estão cada vez mais preocupadas também com isso, né? Com a própria saúde e tudo mais. Então, esses segmentos são segmentos que cresceram muito e são segmentos, embora tenha grandes redes, existem as grandes redes, mas são segmentos que ainda se destacam muito em questão de bairro. Você levar o seu cachorro no pet shop do seu bairro, você ir no salão do seu bairro, coisas desse tipo. Já teve gente que percebeu que é melhor conviver com pet do que com gente, né? E aí ficou complicado. Vamos falar um pouco do lançamento. O Sebrae vai lançar a plataforma de crédito consciente. Vai acontecer uma coletiva e a gente quer os detalhes. Aconteceu, né, no dia 30, isso. Deixa eu corrigir a tempo. Foi no dia 30, na terça-feira, e a gente conversa com ele para explicar, né, sobre a importância dessa plataforma, a iniciativa. Conta mais detalhes, por favor. A gente está num grande esforço, em nível nacional, o Sebrae, né, junto com o governo federal, de alavancar os pequenos negócios no Brasil. A gente sabe que os pequenos negócios são os que mais empregam, representam, a imensa maioria das empresas são pequenos negócios, mas a gente tem um problema sério de acesso a crédito, né, e de dificuldades financeiras. Então, o governo lançou um programa que é o Programa Acredita, que tem as frentes, são 3 frentes principais, mas eu vou destacar 2. Uma é focada na renegociação das dívidas, então aquelas empresas que estão endividadas e precisam renegociar essas dívidas, então é um programa de renegociação, e a outra é um programa de crédito. E a plataforma, embora ela chame Crédito Consciente, ela tem o objetivo de atender os dois perfis de público. Então, é um projeto do Sebrae para aquele empresário que está precisando, seja de acessar crédito, ou seja para melhorar a gestão financeira dele, né? Que ele entre na plataforma, conheça as ferramentas que o Sebrae pode oferecer. Lá a gente tem uma ferramenta que ele pode ele mesmo preencher, se for o caso, e se inscreva nas nossas consultorias, nos nossos atendimentos gratuitos. Então, é um mecanismo de alavancar os negócios, seja com crédito ou consultoria financeira. Ele foi lançado dia 30, junto com o programa do governo federal, e a gente já está com a equipe toda preparada para atender essas empresas que ou quiserem renegociar suas dívidas, né, ou tiverem com dificuldade financeira ou quiserem acessar crédito. Eu estive, inclusive, entrevistando o ministro França, que é a primeira cidade que recebeu a visita dele, Márcio foi França, aqui. né? Márcio França. Isso, ele foi no Tribunal de Contas Isso. ali. E eu tive a oportunidade de conversar com ele ao vivo e ele explicou um pouco sobre essas frentes. E me chamou muita atenção também esse crédito 360, esse olhar. E ele veio também para tratar das particularidades do nosso estado. Para quem está nos ouvindo agora, para a gente fracionar essas informações, você pode trazer mais detalhes da questão
desses empréstimos, desse acesso a crédito, para ficar mais claro, porque eu acredito que muitos empresários nesse momento, né, quem vai assistir a gente depois também, tem dúvidas com relação ao diferencial e, claro, contando com o apoio do Sebrae. A gente hoje no Brasil, a gente tem todo o sistema financeiro, ele está baseado numa lógica de análise de risco. Então, quando você vai tomar crédito, seja você pessoa física ou pessoa jurídica, o banco faz o que a gente chama de análise de risco do negócio, do empreendimento, do histórico e tudo mais. E ele vai emprestar para aquelas empresas que tiverem menos risco. Então, aquelas empresas que estão endividadas, elas precisam resolver o problema do endividamento primeiro. Por isso que foi lançado o Desenrola. E algumas empresas, mesmo não estando endividada, ela precisa olhar primeiro para a gestão dela, para daí ver se ela tem condições de acessar esse crédito ou não. O programa que o governo está lançando, que é o Procred 360, ele tem um objetivo muito importante. Durante a pandemia foi lançada uma linha de crédito que chama o Pronamp, alguns devem lembrar. Só que essa linha de crédito ela acabou sendo usada muito mais pelas pequenas empresas e as empresas maiores. Então, o que eles estão fazendo agora? Eles estão destacando uma parte do orçamento, então, assim, estão pegando parte do orçamento e direcionando para atender exclusivamente MEI e microempresa, que são empresas que vendem até 360 mil por ano, com uma taxa de juros menor e com um volume maior se o empreendimento for liderado por mulheres. Então, esse é um ponto que a gente sempre fala, assim, é um direcionamento de recurso para quem é menor e focado no público feminino. Esse é um dos objetivos do programa, mas que o empresário, no caso a empreendedora, já que a gente está falando muito do público feminino, é importante que ela olhe para o negócio dela, para ela ver essa questão do risco dela, como é que está, se ela tem como melhorar. Mas ele está com a taxa de juro menor do que o Pronamp, e com a possibilidade de recurso maior. Lembrando que o crédito em si, ela pode solicitar, ou ele, né, em qualquer instituição financeira. Eu me lembro que chamou a atenção também, ele explicava que é aberto para quem já tem benefícios, né? Recebe benefício do governo, teve esse olhar e fizeram ali uma busca em todos que recebem os benefícios para poder compreender principalmente o MEI, beneficiar de forma particular as mulheres, mas também não proibir, sim incluir nesse, acredita, foi algo que ele fez questão de destacar nessa nossa conversa. Foi criado um programa à parte, né? Que é para primeiros passos, que a gente chama, que é para os beneficiários do Bolsa Família, que a gente fala. Não é só beneficiário do Bolsa Família, porque nem todos são efetivamente beneficiários do Bolsa Família, mas para quem já está naquela fase que a gente chama da baixa renda. É porque existe muito aquela ideia de que, muitos deles, inclusive, imaginam que se empreender, ele vai perder o benefício. E empreender é um risco. Às vezes a gente fala, mas então quer dizer que ele não quer trabalhar? Não, não é isso. É porque é um risco. Vai que ele empreende e não dá certo. Aí ele tem um receio de empreender e perder o benefício. Então o governo tem pensado muito nisso, de estimular o empreendedorismo, que essas pessoas montem os seus negócios sem esse receio de que ela vai perder o benefício. E aí foi lançado esse programa em conjunto, que é para atender esse público beneficiário do Bolsa Família. Um dos problemas que eu vi que as pessoas passam em relação a isso é que normalmente tem que ter um projeto. E tem pessoas que até sabem trabalhar, mas fazer o projeto se torna a coisa mais difícil. No Sebrae, vocês têm alguma equipe que ajuda a fazer isso? No Sebrae, ele trabalha tanto com quem está pensando em montar um negócio. A gente vai ajudar ele a construir um plano de negócio, a modelar o negócio dele. Eu costumo falar assim, quando você está pensando em montar um negócio, você está apaixonado. Então, quando você está apaixonado, você aceita só vê as regra. qualidades. Não, e aceita qualquer regra. Isso, também tem isso. E você não olha muito aquilo que seriam os pontos fracos, né? As coisas a se melhorar. Então, o papel de um consultor nesse momento não é tirar a paixão dele, mas é trazer coisas que às vezes ele não pensou sobre aquele negócio para que as chances de dar certo aumentem. Então, nós temos sim uma equipe que ajuda ele a fazer o que a gente chama que é o plano de negócio, para que ele monte o negócio de maneira mais estruturada, sabendo efetivamente o que vai acontecer. Porque é muito melhor você tratar um problema que você detectou há 3, 4, 5 meses atrás do que você detectou ontem. É muito menos tempo para você resolver. Então, você planejar a implantação de um negócio é muito melhor do que você iniciar ele e vendo as coisas acontecerem e tendo que resolver. Tem um ditadinho, não é nem provérbio, é um ditadinho árabe que diz que você não deve fazer acordo com ninguém se você estiver bêbado, apaixonado ou com dor. Posso incluir mais um? Pode. Com fome.
Eles não falaram da fome. É que a fome nesse mas caso cai tá bem ligada à também. dor, né? Mas cai bem também. Então, eu com Cai. fome... É um provavelmente- princípio da neurociência, isso aí, inclusive. Ai, sabe, eu fiquei pensando, você está trazendo, né, essa realidade, porque muitas vezes é voltado por uma vontade, uma sintonia. Deixa eu olhar para o Washington Guimarães. Está na hora, Washington? Então vamos fazer assim para não interromper Tá a bom. Bem que resposta. o Anderson tentou ajudar a gente. Repórter CBN, daqui a pouco a gente continua. Volta, 15h04, seguimos com o nosso estúdio CBN Cuiabá, recebendo Fábio Apolinário, analista de competitividade do Sebrae Mato Grosso, e a gente está falando sobre o programa Acredita, porque o Sebrae lançou a plataforma Crédito Consciente, e a gente segue falando sobre esse assunto. E Fábio, eu também na entrevista com o ministro, falando do lançamento, ele falou da importância de formalizar também, né? Trouxe vários exemplos e um estímulo de segurança, fez ali um panorama, né? Dando exemplo, por exemplo, ali citou alguém que não tem nenhum tipo de formalidade, se sofre um acidente, quantos, né, segmentos estão envolvidos, a importância mesmo de várias formas de formalizar e possibilitar ao empreendedor que pague suas dívidas, que tenha acesso a crédito. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa importância de formalizar os negócios. Hoje em dia no Brasil, com a figura do microempreendedor individual, é muito difícil você justificar a informalidade, porque é muito fácil de abrir um MEI, ou seja, um próprio empreendedor pode abrir, ou ele pode procurar o Sebrae, a sala do empreendedor. O custo ele é muito baixo, ou seja, ele vai pagar uma taxa, um valor simbólico todo mês, para manter esse empreendimento funcionando, e ele vai ter todos os benefícios. Porque qual que é o maior problema quando o próprio nome diz, né? Se você está informal, você não existe do ponto de vista civil, jurídico, próprio empresarial, você não existe. Então você vai acessar crédito no banco, quem vai estar acessando o crédito é a pessoa física, não é sua empresa. E o crédito para a pessoa física é diferente da empresa. Então a formalização ela traz inúmeros benefícios, traz o benefício de você, obviamente, estar trabalhando sem se preocupar de uma fiscalização, traz o benefício de você, ao estar pagando os seus impostos, contribuindo com o INSS, você poder usar os benefícios que existe, que é da aposentadoria, no caso de se acidentar, né? Ou até da própria licença maternidade, no caso das mulheres, né? E também o benefício de você poder acessar créditos maiores, porque quando você é formalizado, você é tratado como uma empresa, e uma empresa costuma ter um faturamento, uma venda maior do que uma pessoa física. E aí você pode começar a acessar créditos maiores. Então, a formalização ela é muito importante. Então, o empreendedor que por alguma razão está informal, é muito importante que ele busque se formalizar. Não tem custo nenhum, ele não vai pagar para abrir o negócio, ele vai basicamente ter que pagar só a obrigação para poder ter os benefícios da Previdência. Perfeito. Eu estou aqui com o Rodrigo perguntando, Marcelo, eu estou ouvindo e vocês falando sobre esse programa que foi lançado recentemente e também sobre o crédito consciente no Sebrae. É uma ferramenta que vai facilitar esse acesso explicativo? Ele está com essa dúvida, então eu vou pedir para você conversar direto com o nosso ouvinte. Tá, ok. Então, assim, Rodrigo, né? Rodrigo. Então, Rodrigo, assim, obviamente que com a ferramenta, ela facilita você ter o conhecimento sobre aquilo, né? Analisar melhor o seu negócio. E se inscrever no programa através das consultorias do Sebrae. Então, no momento em que você passa a ter ajuda de alguém para estruturar isso para você, porque um dos maiores problemas, às vezes você vai direto lá no banco, ou na cooperativa, ou na instituição financeira, e você não vai saber, às vezes, responder diretamente como é que está a sua empresa, o que você quer fazer, quanto que você vai vender, questões ligadas à gestão do seu negócio, que quanto menor for o empresário, mais difícil é fazer. Porque ele já tem que vender, já tem que prestar serviço, ainda tem que fazer toda a gestão. A gente sabe que é difícil. E se você tem alguém que está te ajudando, você vai levar mais informações da instituição. Além disso, você vai poder saber do próprio negócio, como é que está o risco dele no sistema financeiro, o que você pode fazer para conseguir acessar esse crédito. Então, acessando essa ferramenta, você passa a se conhecer mais. E conhecer melhor o banco. E isso tende a facilitar o acesso a crédito. Não significa também, a gente também não pode causar a ilusão de imaginar, não, quer dizer que agora
um empresário que está com restrição ou que está com algum problema cadastral vai conseguir acessar o crédito do mesmo jeito. Não, isso não muda. Mas ele vai poder entender mais sobre o próprio negócio dele. E em alguns casos também, a gente identifica que nem é crédito que ele está precisando. Porque o empresário normalmente procura o dinheiro e o dinheiro está dentro da empresa dele. Tem muitos casos que isso acontece. Então, assim, ele investiu errado, está com muito estoque, ou não está cobrando o cliente. E se ele fizer isso, talvez ele não precise nem acessar o crédito no banco. Então, tudo isso pode ajudar nesse aspecto. Uma orientação mais consciente que não ele garante esse acesso, mas facilita essa tramitação, é isso? Isso, facilita a busca do crédito para ele ou da melhoria da gestão, facilita bastante. E essa palavra consciência é muito importante. É consciente, é fazendo uma análise, né? Direcionando de forma responsável também. Não é à toa que leva o nome ali de consciente, né? A gente fala que o crédito ele é como um remédio. Se você tomar pouco, não vai curar o que você a doença que você tem. Se você tomar muito, você pode morrer, que vira veneno. Então ele tem que primeiro saber se precisa, é a primeira coisa, quanto efetivamente precisa e se tem como pagar. Porque não adianta, se você não responder essas 3 perguntas, você vai ter problema. Porque às vezes, ele precisa de 20 e pega 10, não vai resolver e daqui a pouco ele vai precisar novamente. Ou precisa de 20 e pega 40, aí talvez não consiga pagar. Então é muito ou às vezes ele precisa de 10, mas está lá dentro, como eu falei. Se ele fizer uma coisa que acontece muito, às vezes o empresário não faz nem análise dos custos dele. Ele não sabe quanto ele paga na maquininha do cartão de crédito para antecipar. Ele não sabe o custo do limite que ele está usando. E se ele fizer uma simples competição de procurar as instituições, às vezes ele vai ter uma economia, pagando menos na taxa do cartão e não vai precisar pegar o crédito, em muitos casos. Mas se precisar acessar, é bom que ele faça isso de maneira consciente. A gente caminha para a reta final, bastante esclarecedora a entrevista, a gente agradece e tem ouvinte querendo saber como acessar, como entrar em contato aqui com o Sebrae Mato Grosso, a gente tem uma grande audiência também no interior, então, por favor, vamos agora mostrar os caminhos para os empreendedores. Então, o empreendedor pode fazer o acesso, né, no Sebrae através do próprio site do Sebrae, que é o mt.sebrae.com.br, então, repetindo, né, www.mt.sebrae.com.br, lá ele já vai acessar o banner de crédito e finanças, onde ele pode se inscrever. Ele pode acessar por telefone ou por WhatsApp o nosso 0800, é bom sempre informar, né, porque hoje quase ninguém liga mais, as pessoas usam o WhatsApp. Ainda bem, né? Ainda bem. Então a gente tem o 0800 570 0800, que é o WhatsApp do Sebrae. Então, repetindo, 0800 570 0800, que é o WhatsApp do Sebrae. E o Sebrae nas redes sociais, que é sempre Sebrae Mato Grosso. Ele pode pesquisar Sebrae Mato Grosso no Instagram, no Facebook, no YouTube. Lembrando que o programa ele é disponível no Brasil inteiro e em Mato Grosso no estado inteiro. Então, qualquer empresa de qualquer cidade de Mato Grosso, seja aqui de Cuiabá ou lá de Rondonlândia, que é lá em cima, pode fazer sua inscrição, pode procurar o Sebrae que a gente vai dar todo o assessoramento para ele. Muito obrigada, Fábio. Leve o nosso carinho a toda a sua equipe. Sempre que tiver alguma ação, por favor, porta aberta, microfone vermelho à disposição para a gente colocar esse assunto em pauta aqui mais vezes. Obrigada pela participação. A gente que agradece pelo convite.